O conceito do gênio maligno seria como uma metáfora que surge na obra Meditações de René Descartes, um filósofo francês. Descartes introduz o conceito do gênio maligno como parte do seu método de dúvida radical, onde ele duvida de tudo que pode ser duvidado a fim de encontrar uma base firme do conhecimento. O gênio maligno, ele representa a possibilidade da existência de um ser enganador supremo, que no caso tenta de certa forma atrapalhar os nossos pensamentos, nossas percepções e nossos sentidos, deixando tudo duvidoso. De exemplos que podem ser citados de quando o gênio maligno tenta nos enganar, seria quando temos sonhos enganosos, quando pensamos que o nosso sonho é real, quando o que estamos vendo no sonho seria algo verdadeiro. Também se pode citar experimentos sensoriais, como quando estamos olhando para algo e vemos algo que não existe, como, por exemplo, quando vimos um unicórnio, que é um ser mitológico que não existe, e assim o gênio maligno tenta nos enganar, tentando fazer com que pensamos que isso seja real. Ou também quando temos pensamentos ilusórios, que no caso são pensamentos que a gente às vezes pensa que são reais, mas não são. Como a ideia de que 2 mais 2 é igual a 5, que logicamente está incorreta. Ambos desses exemplos, eles não são realmente referentes a situações reais. Eles são apenas exemplos de como o gênio maligno tenta nos enganar de qualquer forma. Assim, o René Descartes tenta ilustrar a forma como existe a possibilidade de um ser estar por trás de quando temos nossas dúvidas. Mas, contudo, Descartes procura uma forma de persuadir o gênio maligno, de conseguir combater ele. Assim, ele consegue pensar no cogito ergo sum, assim tendo a famosa frase "penso, logo existo", sendo essa frase a única forma de verdade existente, sendo algo inquestionável. Assim, concluindo, o conceito do gênio maligno foi um método de dúvida radical que contribuiu para o racionalismo e também contribuiu para o desenvolvimento da filosofia moderna. Bom, o filósofo René Descartes, ele usa o gênio maligno como uma parte de uma estratégia dele mesmo, né? Essa estratégia ela envolve questionar de forma extremamente radical todas as crenças e conhecimentos em busca de uma base sólida para o conhecimento. Ou seja, ele duvida de tudo para encontrar as verdades indiscutíveis, aquilo que seja sólido e que não seja refutável. O gênio maligno é uma figura que ele criou, uma figura fictícia, que representa a possibilidade de até mesmo nossas percepções e pensamentos podem estar enganados, né? E isso leva a Descartes a duvidar de tudo, até encontrar todas as certezas indubitáveis. Olá, bom dia. Hoje irei falar um pouco sobre o ceticismo extremo, que é o conceito do gênio maligno que representa o ceticismo extremo, no qual Descartes duvida até mesmo das informações sensoriais e da experiência como fontes confiáveis de conhecimento. O ceticismo extremo do gênio maligno, proposto por René Descartes em suas meditações sobre a filosofia primeira, representa uma forma de ceticismo radical que vai além de questionar as crenças e conhecimentos comuns. Neste contexto, o gênio maligno é uma entidade hipotética ou Deus enganador que Descartes imagina como possível manipulador e enganador da mente humana. O ceticismo extremo do gênio maligno implica que não podemos confiar em nenhuma fonte de conhecimento, incluindo nossos sentidos, memória ou qualquer raciocínio baseado em experiências passadas. Descartes leva a dúvida ao extremo, questionando até mesmo a existência do mundo exterior e da realidade em si. Ele sugere que, sob a influência do gênio maligno, todos os nossos conhecimentos poderiam ser ilusões criadas para nos enganar. O ceticismo extremo é uma parte fundamental da estratégia de Descartes para alcançar uma certeza indubitável, já que, ao questionar tudo, ele busca encontrar algo que não possa ser duvidado. Esta busca o leva à conclusão de que, mesmo quando tudo é duvidoso, o fato de ele estar duvidando, ou seja, pensando, é indubitável, resultando na famosa afirmação "penso, logo existo". Essa certeza do pensamento é o ponto de partida para a reconstrução do conhecimento em seu sistema filosófico. A busca pela certeza do gênio maligno é o objetivo central da estratégia filosófica de René Descartes em suas meditações sobre a filosofia primeira. Descartes introduz o gênio maligno como uma entidade hipotética que poderia enganá-lo em todas as suas crenças, tornando impossível distinguir entre o verdadeiro e o falso. No entanto, ao aplicar a dúvida metódica e duvidar de todas as crenças,
Descartes chega à conclusão de que, mesmo sob a influência do gênio maligno, ele não pode duvidar do fato que está pensando. Daí a famosa frase, cogito ergo sum, ou penso logo existo. Isso significa que se ele está pensando, ele deve existir como ser pensante. A certeza do pensamento se torna a base sólida sobre o qual Descartes reconstrói seu sistema de conhecimento. Ele argumenta que a existência do pensamento é indubitável e inquestionável, o que leva a buscar outros conhecimentos que possam ser construídos sobre essa base indubitável, usando a razão como guia. Portanto, a busca pela certeza do gênio maligno leva Descartes a encontrar um ponto de partida seguro e indubitável para a construção de seu sistema filosófico. Na filosofia de René Descartes, a razão desempenha um papel fundamental como guia que permite aos indivíduos resistir ao engano do gênio maligno. O gênio maligno é uma entidade hipotética que Descartes usa em sua estratégia de dúvida metódica para questionar todas as crenças e conhecimentos. No entanto, ele argumenta que a razão é uma faculdade confiável que pode ajudar a encontrar certeza e verdade, mesmo sob a influência do gênio maligno. Assim, a razão desempenha o papel de guia para encontrar verdades indubitáveis e resistir ao ceticismo extremo do gênio maligno. Descartes acredita que, ao confiar na razão e na lógica, é possível estabelecer uma base sólida para o conhecimento, apesar das dúvidas impostas pelo gênio maligno. Descartes acredita que, embora os sentidos possam ser enganosos e as experiências passadas possam ser incertas, a razão pura e o pensamento lógico são indubitáveis. Ele chega à conclusão de que, mesmo sob a influência do gênio maligno, ele não pode duvidar do fato de que está pensando. Isso é expresso na frase cogito ergo sum, penso logo existo, que se torna o ponto de partida para a construção de seu sistema de conhecimento. Bem, a ideia do gênio maligno trouxe um impacto significativo à filosofia moderna, contribuindo principalmente no desenvolvimento do racionalismo, que é a capacidade do ser humano criar ideias por meio de informações ou conhecimentos, e também contribuiu para o desenvolvimento do pensamento crítico, que por sua vez é a capacidade do ser humano analisar tais informações e conseguir tirar sua própria opinião das mesmas. Por isso, a ideia do gênio maligno e o método cartesiano tiveram grande impacto na filosofia que conhecemos hoje em dia, tudo por meio do grande filósofo René Descartes. O conceito do gênio maligno desempenha um papel crucial no desenvolvimento do projeto filosófico de René Descartes, conforme apresentado em suas meditações sobre a filosofia primeira. Em 1641, podemos destacar a dúvida metódica. Descartes inicia seu projeto filosófico com uma dúvida metódica, questionando todas as crenças e conhecimentos que ele adquiriu ao longo de sua vida. Ele busca encontrar um ponto de partida indubitável para a construção do conhecimento. A introdução do gênio maligno para elevar a dúvida a um grau extremo. Descartes introduz o conceito do gênio maligno, uma entidade hipotética poderosa que poderia enganá-lo em todas as suas crenças e percepções. O conceito ergo sum, mesmo sobre a influência do gênio maligno, Descartes chega à conclusão de que, se está duvidando, então ele deve existir como um ser pensante. Isso é expresso na famosa afirmação cogito ergo sum, penso logo existo. Há certezas indubitáveis. O cogito se torna a primeira certeza indubitável em seu sistema de conhecimento. A existência do pensamento é inquestionável e a razão é apresentada como a faculdade confiável que permite essa certeza. A reconstrução do conhecimento com o cogito como ponto de partida, Descartes começa a reconstruir seu sistema de conhecimento, buscando estabelecer verdades indubitáveis por meio da razão e do método científico. Argumento para a existência de Deus. Descartes avança em seu projeto ao apresentar argumentos para a existência de Deus que desempenham um papel fundamental na garantia de confiabilidade da razão e da realidade externa. A fundamentação da física. O projeto de Descartes inclui uma abordagem mecanicista da física, que ele acreditava ser consistente com as leis naturais criadas por Deus, onde influenciou o desenvolvimento subsequente da física moderna. Em resumo a isso, o desenvolvimento do projeto filosófico do gênio maligno
de Descartes é uma jornada de dúvida extrema, que culmina na certeza do pensamento e na construção de um sistema de conhecimento baseado na razão, evidência empírica e na existência de Deus. Esse projeto teve bastante impacto significativo na filosofia moderna, bem como na ciência, na epistemologia.